Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, gera muita discussão e até um certo medo no mundo dos investimentos. A volatilidade do Bitcoin. A gente olha aqueles gráficos que parecem uma montanha-russa e a reação quase que imediata é pensar em risco, instabilidade, talvez até em falha. Só que nós recebemos uma análise bem detalhada que vira essa ideia de ponta cabeça. E a nossa missão aqui é explorar essa perspectiva que é bem provocadora. E se a volatilidade não for um defeito a ser corrigido, mas sim uma característica essencial, o verdadeiro motor por trás do crescimento do ativo. É uma inversão de lógica fascinante, né? A visão convencional, aquela que a gente aprende nos manuais de finanças, trata a volatilidade quase como uma doença, um problema que tem que ser minimizado. E a fonte que a gente tem em mãos propõe um reenquadramento total. A sugestão é que a gente pare de ver a volatilidade como instabilidade e comece a vê-la como energia, como um sinal de vitalidade. E o mais importante, como a matéria-prima da oportunidade. É uma ideia que vai contra a intuição. E é por isso que vale a pena a gente dissecar ela. Certo, vamos começar a desembrulhar isso, então. A primeira grande ideia da análise é que volatilidade e oportunidade são, na verdade, inseparáveis. São, tipo, duas faces da mesma moeda. Se a gente parar para pensar, ativos com volatilidade zero ou muito baixa, como o dinheiro parado na conta, ou títulos públicos de baixo rendimento, eles oferecem essa sensação de segurança, mas o potencial de crescimento real é mínimo. Muitas vezes perde para a inflação, né? Exatamente. A estabilidade total geralmente significa estagnação. A análise até usa uma citação que é atribuída ao Michael Saylor, que resume isso de uma forma muito potente. Assim, volatilidade é vitalidade. Essa mesma. A ideia é que um ativo completamente parado, sem movimento, é um ativo financeiramente morto. Para um investimento gerar retornos significativos, ele precisa se mover. Ele precisa dessa energia. E essa energia se manifesta como oscilações de preço. Isso não é só uma ideia filosófica, né? A análise traz números para deixar essa vitalidade mais concreta. Sim, e os números são gritantes. A volatilidade anual do Bitcoin, segundo a fonte, é de 54%. 54%. 54%. Para dar uma noção do que isso significa, vamos comparar. A do ouro é de cerca de 15%. Ok. A das ações globais, um índice bem amplo e diversificado, fica em torno de 10,5%. Então, a gente está falando de um ativo que é, historicamente, 3,5 vezes mais volátil que o ouro e 5 vezes mais volátil que o mercado de ações global. É uma diferença abismal, não é uma pequena variação, é outra categoria de movimento. É outra categoria. E aqui está o ponto central que a análise martela, sabe? Essa volatilidade de 54% não mede só o risco de queda. Ela mede o potencial de movimento em ambas as direções. É a medida da energia do ativo. E quando a gente olha o outro lado da moeda, o crescimento anual composto do Bitcoin, segundo a mesma fonte, orbita em torno de 50%. Os números são quase espelhados. Não dá para ter um sem o outro. Então aquela crítica de que o ativo é volátil demais está, na verdade, incompleta? De acordo com essa perspectiva, sim. A análise sugere que quando alguém diz isso, o que essa pessoa realmente quer dizer é: eu adoraria ter os ganhos de 50% ao ano, mas não estou nem um pouco disposto a tolerar as quedas que tornam esses ganhos possíveis. Nesse enquadramento, a volatilidade deixa de ser um efeito colateral indesejado e se torna a causa fundamental do crescimento. É o motor, não a fumaça que sai do escapamento. Ordinários. Mas isso leva a gente para uma questão óbvia. Se é tão lógico, por que a volatilidade é percebida de forma tão negativa? Por que causa tanto pânico? E é aqui que a análise mergulha no fator humano. Exatamente. A análise aponta para uma falha de design, mas não no ativo, em nós. Como seres humanos, a gente está neurologicamente programado para sentir o impacto de uma perda com o dobro da intensidade emocional da satisfação de um ganho equivalente.
É um mecanismo de sobrevivência. A dor de perder um recurso era muito mais impactante para os nossos ancestrais do que a alegria de encontrar um extra. É incrível pensar nisso. Basicamente, o nosso cérebro, que evoluiu para a gente não ser comido por um tigre na savana, não é naturalmente bom em olhar para um gráfico vermelho e pensar: ótima oportunidade de compra a longo prazo. A nossa programação interna está em conflito total com a estratégia de investimento racional num ativo volátil. Perfeito. A fonte descreve isso como uma incompatibilidade fundamental. As pessoas são atraídas pela promessa de retorno de um ativo de alta volatilidade, mas chegam com a mentalidade e as expectativas de quem está investindo em algo de baixa volatilidade. É como comprar um ingresso para uma montanha-russa esperando um passeio tranquilo de carrossel. O resultado inevitável é o pânico. E a análise destaca que esse pânico é acionado por eventos que para o Bitcoin são considerados normais. Sim, esse é um ponto crucial. A fonte afirma que correções de 30% a cada 3 ou 6 meses são parte do comportamento padrão e esperado do ativo. Não é uma anomalia, é o ritmo dele. No entanto, por um investidor que chega com a expectativa errada, uma correção normal é interpretada como uma falha catastrófica, um sinal de que algo quebrou, de que a tese ruiu. Então, se o problema é essa incompatibilidade entre a nossa psicologia e a natureza do ativo, qual é a solução proposta? Como se constrói uma ponte sobre esse abismo emocional? A solução, segundo a análise, é ter uma tese de investimento clara e própria. A fonte é muito enfática nisso. Não se pode pegar emprestada a convicção de outra pessoa. Se a sua razão para investir é porque alguém disse que vai subir, a sua convicção vai durar até a primeira queda de 10%. Para suportar a volatilidade, a convicção precisa ser sua, baseada no seu próprio entendimento. E para ilustrar isso, a fonte usa uma analogia com o mercado imobiliário que eu achei fantástica, porque tira o foco do barulho do dia a dia. A analogia é a seguinte: imagine que uma pessoa fica sabendo de um plano para construir uma grande arena esportiva numa área remota da cidade. Um projeto para daqui a 7 anos. Com base nessa informação, essa é a tese dela, ela vai lá e compra um terreno. Um ano depois, por qualquer motivo, o preço dos terrenos na vizinhança cai 20%. O que ela faz? A reação instintiva, para quem não tem uma tese, seria vender. Meu investimento está perdendo valor, preciso sair antes que caia mais. Exato. Mas a pessoa com a tese não olha para o preço. Ela volta para a premissa original dela. Ela verifica: o projeto da arena ainda está de pé? O financiamento foi aprovado? As licenças foram emitidas? As obras preliminares começaram? Se as respostas forem sim, a tese dela continua intacta. A queda de preço não é um sinal de fracasso, mas talvez uma oportunidade de comprar mais barato ou simplesmente um ruído a ser ignorado. Agora, se ela descobre que o projeto foi cancelado, aí sim, a tese foi invalidada e a venda se torna uma decisão lógica. Se a gente aplicar isso diretamente ao Bitcoin, a fonte sugere que as perguntas da tese não são sobre o preço de hoje, são sobre os fundamentos. As perguntas seriam: a rede Bitcoin continua a funcionar de forma segura e descentralizada sem interrupções? Sim. A sua política monetária de escassez absoluta, com um limite de 21 milhões de unidades, continua intacta e inviolável? Sim. E do outro lado, os governos ao redor do mundo pararam de expandir a base monetária ou de impor controles de capital? Não. Ou seja, enquanto os fundamentos da tese estiverem válidos, a volatilidade de curto prazo é só o ruído do mercado tentando descobrir o preço. Exatamente. A tese se torna sua âncora em meio à tempestade da volatilidade, permitindo que você tome decisões baseadas nos fundamentos e não em reações emocionais ao sobe e desce diário. Entendi, então ter uma tese de investimento é a âncora emocional. Mas a análise também fala sobre o tempo, certo? Porque ter uma tese não adianta nada se você precisa do dinheiro na semana que vem. Precisamente. E isso nos leva a uma das regras práticas mais importantes mencionadas na fonte. Nunca seja um vendedor forçado. Isso significa que o capital alocado num ativo de alta volatilidade não pode ser um dinheiro do qual você depende no curto prazo. Não pode ser o dinheiro do aluguel, da faculdade dos filhos no próximo semestre. Dos impostos a pagar. Isso. Ser um vendedor forçado te coloca à mercê da volatilidade em vez de se beneficiar dela.
Faz todo sentido. O horizonte de tempo do seu investimento precisa ser compatível com a personalidade do ativo. É como plantar uma árvore, você não pode esperar uma floresta em 3 meses. É a analogia perfeita, e a análise quantifica esse tempo de crescimento. Ela afirma que, historicamente, nunca houve um período na história do Bitcoin em que uma compra, mesmo feita no pico absoluto de um ciclo de alta, não tenha se tornado lucrativa dentro de um prazo de 4 anos. 4 anos é um prazo bem definido e um dado histórico muito forte. Isso sugere que a paciência tem uma medida, pelo menos com base no passado. Sim, serve como uma referência. O problema, como a fonte aponta, é quando as pessoas tentam aplicar um horizonte de tempo de 3 meses a um ativo que exige um de 4 anos ou mais. É uma receita para o desastre, porque leva a decisões baseadas na impaciência e no medo. E isso nos conecta a outro ponto crucial: o mito de tentar acertar o momento perfeito de compra e venda, o famoso timing do mercado. A fonte usa a extração clássica: nunca tente pegar uma faca caindo, mas vai além, mostrando por que, no caso específico do Bitcoin, essa estratégia de entrar e sair é particularmente perigosa. Sim, e os dados apresentados aqui são, francamente, chocantes. Por causa da sua alta vitalidade, os movimentos mais significativos do Bitcoin são extremamente rápidos e concentrados em poucos dias. A fonte usa como exemplo o ciclo de alta de 2021. Vamos aos números porque eles contam uma história poderosa. Durante aquele período, quem simplesmente comprou e manteve o investimento, o buy and hold, obteve um retorno de 179%, um resultado espetacular. No entanto, se essa mesma pessoa tentasse fazer timing e nesse processo ficasse de fora do mercado nos 10 melhores dias de alta daquele ano, apenas 10 dias, o resultado final não seria um ganho menor, seria uma perda de 43%. Espera, vamos repetir isso? Sair de um ganho de 179% para uma perda de 43% por ter perdido só 10 dias de negociação, essa estatística é brutal. É a diferença entre um sucesso que muda a vida e um fracasso retumbante. Isso mostra que a volatilidade corta para os dois lados com uma velocidade incrível. Exatamente. E o ponto que a fonte martela é que esses melhores dias não aparecem do nada, no mercado calmo e previsível. Eles quase sempre surgem no meio do caos, geralmente logo após as quedas mais assustadoras. É o momento em que a sua aversão à perda está gritando para você vender ou ficar de fora. Ou seja, a estratégia de vou sair e esperar a poeira baixar é, na verdade, uma receita para garantir que você perca a recuperação. A volatilidade não só cria os ganhos, mas também os concentra em períodos tão curtos que, se você piscar, perdeu o jogo. Tentar evitar o risco acaba sendo a forma mais segura de eliminar a oportunidade. É a conclusão que a análise apresenta. A tentativa de ser mais esperto que o mercado volátil frequentemente resulta em ser passado para trás por ele. Ok, então, para amarrar tudo isso, a mensagem central da análise é que a volatilidade do Bitcoin não é um bug ou um defeito, é uma feature. É o sistema funcionando exatamente como projetado, refletindo o processo de descoberta de preço de um ativo novo com oferta absolutamente fixa, sendo gradualmente absorvido pelo sistema monetário global de trilhões de dólares. E a fonte vai um passo além. Descreve a volatilidade não apenas como um processo de descoberta de preço, mas também como um massivo mecanismo de redistribuição de riqueza. Para explicar isso, ela usa a distinção clássica do mercado entre mãos fracas e mãos fortes. Mãos fracas seriam os impacientes que entram movidos pela euforia sem uma tese clara e vendem no primeiro sinal de pânico. E as mãos fortes seriam os pacientes que têm uma tese, entendem os fundamentos e o horizonte de tempo. Exatamente. Nesse cenário, a volatilidade funciona como um grande teste de estresse, um filtro. Ela sistematicamente transfere o ativo das mãos daqueles que não têm a convicção ou o horizonte de tempo adequado para as mãos daqueles que têm. É uma transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Mas essa ideia de mãos fracas e mãos fortes não soa um pouco predatória? Quase como se o sistema fosse projetado para que investidores menos experientes, os fracos,
percam dinheiro para os veteranos, os fortes? É uma ótima pergunta e uma crítica comum. A fonte não enquadra como algo predatório, mas como um mecanismo de mercado. Inevitável e imparcial. A tese é que o mercado não se importa com a sua experiência, seu nível de riqueza ou suas intenções. Ele só responde a duas coisas: convicção e horizonte de tempo. A volatilidade é o teste que revela quem está ali pelo fundamento e quem está apenas especulando no preço de curto prazo. A análise argumenta que é um filtro de convicção, não necessariamente de experiência. Uma pessoa pode ser nova no mercado, mas se ela estudou e formou uma tese forte, pode ter mãos mais fortes do que um trader experiente que está só surfando a onda. Entendi. É um filtro de caráter de investimento, não de perfil do investidor. E a análise termina com uma ideia poderosa sobre a permanência desse fenômeno. Sim. A conclusão é que a volatilidade não vai desaparecer. Ela é a batida do coração de uma rede monetária viva. E por ser assim, ela sempre vai desafiar a nossa fiação emocional, que, como a gente viu, foi programada para priorizar a segurança imediata em detrimento do pensamento racional de longo prazo. E nesse jogo de longo prazo, o resultado tende a se repetir. De acordo com a fonte, sim. O mercado consistentemente remove os participantes que estão apenas alugando o preço, ou seja, especulando no curto prazo, e recompensa aqueles que possuem o protocolo. Aqueles que entendem os fundamentos e estão dispostos a atravessar os ciclos. E isso deixa a gente com uma reflexão final, um pensamento para explorar por conta própria. Qual seria? Se a volatilidade, de fato, funciona como esse grande mecanismo que redistribui recursos dos impacientes para os pacientes, isso nos força a questionar a natureza da própria paciência no mundo financeiro moderno. Seria a paciência uma habilidade que se pode aprender e desenvolver, como estudar análise técnica? Seria um recurso escasso tão valioso quanto o próprio capital? Ou seria, no fim das contas, simplesmente uma forma diferente de captar?